Bom dia, estamos começando mais um MP Debate. Hoje vamos conversar sobre a atuação do Ministério Público na construção das redes de atenção e proteção social a usuários abusivos de drogas e seus familiares. Para tratar desse assunto, contamos com a presença do promotor de justiça e coordenador do Comitê de Enfrentamento às Drogas e do Projeto Estratégico SEMEAR do Ministério Público do Paraná, Dr. Guilherme de Barros Perini, do docente do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Paraná, doutor em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo, Luiz Felipe Ferro, e da assistente social do CAEX, do Centro de Apoio Técnico à Execução do Ministério Público do Paraná e que atua na primeira unidade regional de apoio técnico especializado aqui em Curitiba, doutora Andressa Breme. Sejam bem-vindos. Primeiramente, quero convidar você que está nos acompanhando para que participe pelo chat do YouTube, enviando suas dúvidas e comentários e, se preferir, pode encaminhar suas sugestões também para o e-mail mpdebate@mppr.mp.br. Guilherme, vamos começar explicando um pouquinho o que é a rede de atenção e proteção ao usuário dependente de drogas e familiares e se essa rede de atenção e proteção é a mesma coisa do que a rede de atenção psicossocial. Bom dia, Dr. Cami, bom dia a todos. É com alegria que a gente está aqui falando sobre as redes de atenção e proteção aos usuários dependentes e aos seus familiares. Essa sempre foi uma das metas dentro do projeto SEMEAR, desde o seu início, o fortalecimento, a construção e o fortalecimento dessas redes de atenção e proteção aos usuários dependentes de drogas. E é importante que a gente não confunda com a rede de atenção psicossocial, que seria a RAPS, né? Que essa é uma das partes da rede, que a rede de atenção psicossocial, ela trabalha basicamente na saúde. Então, quando a gente fala nessa rede de atenção e proteção ao usuário dependente e seus familiares, a gente fala de todos os serviços, equipamentos e ações governamentais e não governamentais que atuam na prevenção ao usuário dependente de drogas, que atuam também no apoio, no acolhimento, no tratamento, recuperação ao usuário dependente. Também a todos os que trabalham com a promoção à vida, a reinserção social através do lazer, da cultura, do trabalho. De promoção à vida a gente fala todos os que pensam em outras formas de lazer, outras formas de fora da drogadição. Então quem compõe essa rede? A princípio todo o sistema de justiça, juízes, promotores, advogados, os poderes constituídos, poder executivo, legislativo, judiciário. Compõe também toda a rede de saúde, né? Então, desde unidades básicas de saúde, estratégia de saúde de família, centro de atenção psicossocial, hospitais, toda a rede de saúde, toda a rede de educação, né? Seja da educação estadual, municipal ou da privada, seja assistência social, os CREAS, CRAS, centros de juventude, consultórios de rua. A gente tem uma série de não governamentais também, comunidades terapêuticas, grupos de mutua ajuda e pessoas não ligadas diretamente à questão de drogadição, mas que desenvolvem algum projeto relacionado a essa área de promoção à vida, né? Seja nas igrejas, que existem vários projetos bastante interessantes nas diversas igrejas, Lions, Rotary, escoteiro, então todos que de algum modo conseguem pensar em formas diferenciadas de trazer a pessoa, promovê-la e desenvolver fatores de proteção a crianças, adolescentes, a jovens e afastá-los do mundo das drogas, né, ou de algum modo reduzir os malefícios que elas tragam, elas podem e devem compor essa rede de atenção e proteção ao usuário dependente e seus familiares. Então é uma rede um pouco mais ampla. Professor Luiz, essas redes de atenção psicossocial estão previstas em regulamentos, em portarias, em atos normativos do Ministério da Saúde. Sim. Como é que essa questão é tratada nessas normativas e qual é a interferência dessas redes e a nova política nacional de saúde mental que está em vigor aqui no Brasil? Muito bem, primeiro eu agradeço o convite, a presença aqui, a toda a ação do Ministério Público, do Projeto SEMEAR.
dos envolvidos para a gente poder conversar sobre algo tão importante que são a constituição de redes que sejam compostas por pessoas, por instituições preocupadas com a nossa comunidade. Acho que essa é o que nos une, acho que essa é a temática e isso tem uma potência singular e acredito que todas as instituições presentes que estão assistindo a gente, elas podem contribuir com essa constituição de ações comunitárias que, acima de tudo, prezem pela vida humana, pela convivência. Eu acho que essa é a temática que nos une. Dentro dessa discussão que o Dr. Guilherme ensejou aqui, a gente tem uma rede maior sendo composta por vários atores, seja do terceiro setor, seja governamentais, seja de instituições empresariais, mais preocupadas com essa temática. Mas dentro de todo esse universo, a gente tem a saúde com a rede de atenção psicossocial, que ela prevê ações que fortaleçam realmente a vida humana, em várias das suas facetas. Então, dentro da RAPS, a atual política de saúde mental, rede de atenção psicossocial, dentro da saúde mental, a gente prevê, existem vários pontos de atenção, lugares, equipamentos específicos que vão cuidar da saúde mental da nossa população. E pensando ela de um jeito ampliado. Então, é pensar também que a questão da drogadição, ela envolve a gente também pensar numa possibilidade de viver uma vida com outros prazeres que não só a droga. E como a gente vai pensar uma comunidade que vai promover esses prazeres, o prazer pelo futebol, o prazer por com um encontro familiar, um prazer com uma roda de chimarrão, um prazer em vários formatos possíveis. E a rede de atenção psicossocial, a rede da saúde mental, ela é sensível a isso em vários formatos. Então, por exemplo, a gente tem um dos pontos de atenção, o Centro de Convivência, que é um espaço muito potente de encontro da população. E a ideia é pensar a saúde mental, a promoção da vida humana, de um jeito muito disperso, bonito, em parques públicos. Várias das experiências do Centro de Convivência e Cultura acontecem em parques públicos, que reúne a população pela vontade de dançar, de pintar, de fazer uma banda, uma música, para a gente poder conviver comunitariamente. Então, a proposta do Centro de Convivência é promover essa integração comunitária, é um equipamento da saúde mental, só que ela tem interface com a assistência social, com o lazer, com a cultura, com o esporte, que a gente possibilite encontros diversos com a população. Ou seja, não se pensa mais o usuário de forma isolada do mundo. Não há como, a complexidade da saúde mental, da questão da drogadição, do uso prejudicial de álcool e outras drogas, ela é impossível você pensar de um jeito segmentado, setorializado. Eu acho que o que nos une hoje é realmente discutir, pensar essa problemática de um jeito ampliado. A gente não vê pessoas em uso, vê pessoas que em algum momento da vida começaram a ter um uso prejudicial. E como a gente vai olhar para essa pessoa, ver a vida dela, ver a situação familiar, comunitária e como a gente pensar essa pessoa, gerando trabalho, renda, cultura, lazer, esporte, dignidade, inclusão social. Acho que esse é o grande desafio nosso. E dentro da política de saúde mental é um desafio muito sensível. Então a gente tem desde centros de atenção psicossocial destinados a olhar as pessoas dessa maneira, em promover ações comunitárias, inclusão social. A gente tem centros de convivência, como eu coloquei, equipes de consultório na rua que estão em locais estratégicos da cidade e que existe o uso para poder ajudar a pessoa que está no momento ruim da vida, que falou, não aguento mais, eu preciso usar uma droga, e a pessoa, profissionais estão ali no local do uso para tentar conversar com a pessoa, para, se for o caso, evitar o uso ou proteger do uso, tanto a pessoa como a comunidade. Então, são formas de trabalhar que a gente começa a ver sujeitos e não ver só figuras fantasmagóricas de usuários de droga. Não, pessoas que vivem concretamente vidas que precisam de apoio. Acho que esse é o desafio maior. A rede ainda tem serviços residenciais terapêuticos, ambulatórios atualmente, que é uma inserção desses últimos anos aqui nessa rede, equipamentos de urgência e emergência que precisam ser muito fortalecidos, o SAMU, por exemplo, para cuidar de pessoas
que estão em uso de álcool e outras drogas, unidades básicas de saúde, NASF, unidades de acolhimento, que é algo que a gente precisa crescer muito no estado do Paraná e no Brasil inteiro. São casas destinadas a pessoas que estão em um uso prejudicial de álcool e outras drogas, que a pessoa fica um tempo morando com apoio da saúde, protegendo a família. Então, é pensar que essa pessoa vai ter momentos de uso muito intenso, que vai prejudicar a família. E se a gente não intervir nessa realidade, daqui a pouco a família fica tão cansada e é mais uma pessoa em situação de rua. Então, a unidade de acolhimento vem nesse sentido, para ter um espaço que nesses momentos de conflito familiar, de uso muito intenso, a pessoa fique morando um tempo nessa casa com acompanhamento da saúde, para que ela possa retomar uma vida sem o uso de álcool e outras drogas, ou com um uso que não prejudique o seu dia a dia, as suas relações familiares. Esse equipamento é um ponto de atenção da RAPS que ainda está muito frágil na sua instalação no Brasil inteiro, e o Paraná não é diferente. A gente precisa trabalhar de um jeito muito sério para cobrar que a implementação desses equipamentos, desses pontos de atenção aconteça do jeito o mais rápido possível para dar suporte para essas pessoas. Ou seja, Guilherme, os desafios são enormes. Organizar essa rede, fazer com que essa rede funcione. Quais são as estratégias que o Projeto Semear e o Ministério Público do Paraná têm adotado para o fortalecimento dessas redes de atenção, de proteção? A gente sempre teve em contato direto, tanto a coordenação do Semear, o Comitê de Enfrentamento ao Álcool e Outras Drogas, e junto com o apoio do CAEX, né, que é o nosso Centro de Apoio e Execução, que tem unidades de atendimento, né, as URATs, com assistentes sociais em todo o estado. E a ideia é que a gente possa construir essas redes. É importante a gente construir essas redes até com uma visão mais prática mesmo. Por que o Ministério Público tem que atuar nessa questão da rede? Essa que é a grande pergunta, né? A gente, na rede, a gente é um ator dentre tantos outros, né? A gente assume, a rede é horizontal, né? O Ministério Público não preside a rede, ele não é alguém que está acima de qualquer outro dentro da rede. Mas ele certamente tem uma posição privilegiada no contato com as diversas redes específicas que existem. Por exemplo, a rede de educação, a rede de saúde, a rede de assistência social, as comunidades terapêuticas, grupos de mutua ajuda. Porque a gente percebe igrejas, a gente percebe que muitas delas já fazem um bom trabalho, muitas vezes só que de forma isolada, como ilhas, né? E essa rede tem que ser costurada. O Ministério Público tem um papel importante nessa articulação. Eu acho que quando a gente desenvolveu, e a Andressa vai trazer essa ideia do passo a passo, é justamente essa possibilidade que o Ministério Público tem de convocar as pessoas para uma reunião prévia, de reunir todos numa mesma mesa, estabelecer esses fluxos, conversar a respeito, para que um conheça o trabalho do outro, para que um saiba o que o outro faz, né, saiba que o outro existe muitas vezes, né, que muitas vezes nem se sabe o que existe na cidade, né, cada um sabe o que está fazendo, mas nem sabe o que o outro está fazendo. Então o Ministério Público consegue fazer essa articulação e, de repente, fazer uma articulação com o sistema de justiça, que isso é muito importante. Né? Ou seja, o Ministério Público tem que conhecer os atores dessa rede e ser uma espécie de mediador da conversa para que esses fluxos de trabalho aconteçam. Ele consegue trazer um contato entre essas diversas redes específicas, de repente cobrada de algumas pessoas que realmente já têm um poder de decisão, né, dentro das secretarias municipais, por exemplo, de educação, de saúde, de assistência social, de segurança pública e tantas outras, ou estadual, né, se for necessário, fazer essa articulação estadual, e esse contato com o juiz, com o advogado, com o defensor público dentro da própria audiência, para que seja inserido uma nova forma de pensar que inclua essa rede, né, e que não sejam feitos apenas encaminhamentos formais. O que se percebe que muitas vezes o que acontece é que, por exemplo, as pessoas delegam, né? A educação fala assim, vamos encaminhar para a assistência social, vamos encaminhar para a saúde encaminha para a assistência fala, não, isso é um problema da saúde. E o que a gente percebe que a drogadição, quanto fenômeno, não é um problema de ninguém em específico, é de todos, né? Tem que ter essa corresponsabilidade. Se as pessoas não se sentam em rede, não decidem de forma conjunta como vão estabelecer esses fluxos, e cada um se faz parte dessa rede, a gente não consegue avançar. E eu acho que o Ministério Público tem essa posição privilegiada no fortalecimento dessas redes, na construção dessas redes. Eu acho que o Semear sempre teve essa meta como uma meta prioritária e eu acho que essa é a grande força do Ministério Público nesse papel da construção de redes. Andressa, falando um pouco da experiência do Ministério Público do Paraná na construção dessas redes de atenção e proteção, gostaria que você explicasse um pouco sobre os fluxos de atendimento, as formas de decisão, o papel de cada um dos atores que compõem essa rede. Então, doutora,
É super importante essa pergunta. Na verdade, primeiro que nós temos que partir de um diálogo, de uma horizontalidade, como bem lembrou o Dr. Guilherme. Então, o Ministério Público ele precisa sentar em conjunto com esses atores, né? É um processo de construção mesmo que tem que ser feito. E se a gente for pensar, as responsabilidades precisam ser compartilhadas, precisam ser definidas coletivamente, né? Então, quando a gente fala de fluxos sendo construídos, acho que é super relevante a gente destacar que não é tanto só o fluxo em si que é importante, mas é o processo de elaboração desse fluxo que diz muito sobre o que é uma rede de proteção, né? Essas responsabilidades compartilhadas entre todos esses atores. Então, a gente precisa que haja um espaço para escuta entre todos os atores, para que todos se reconheçam, né? Precisa ser um local de apoio, né? Então, não pode ser um mero encaminhamento, né? Precisa ser realmente uma responsabilidade compartilhada. Todas as decisões precisam ser compartilhadas. Então, é um desafio enorme porque, na verdade, nós não estamos acostumados a trabalhar de forma intersetorial, né? Apesar do indicativo desde a Constituição, né? Para que a gente atue de forma intersetorial, né? A diretriz da atuação intersetorial ela está prevista já na formulação de diversas políticas públicas, consta desde a nossa Constituição. A gente vê que as estratégias, né, de articulação, elas têm sido um tanto quanto recentes. Então, existe uma insegurança, uma dúvida, mas como fazemos? Então, o melhor modelo é aquele que se adapta à nossa realidade. Então, nós precisamos, de fato, reconhecer quais ações já existem no nosso município. Então, é um processo mesmo de construção coletiva, né, desses fluxos. Então, os atores, nos diversos municípios que eu atuei, então, por exemplo, desde a definição de quais são as temáticas prioritárias a serem objeto de atenção dessa rede, né, pensando numa proposta ampla de cuidado, né, não necessariamente só do usuário de políticas sobre, né, que faça uso prejudicial de álcool e outras drogas, mas pensando em todos os indivíduos e integrantes do grupo familiar. Então, acho que o que facilita muito nesse processo após a definição dos fluxos, né, que quando todos os atores têm a oportunidade de destacar, né, talvez no verso, enfim, da forma que melhor lhe aprover ao grupo, for entendimento, as atribuições específicas de cada tipo. Então, nós estamos construindo um fluxo específico para uso abusivo, né, o uso prejudicial de álcool e outras drogas. Então, o que cabe ao CRAS? Ou o CRAS não tem nenhuma responsabilidade? Não, o CRAS tem, ele vai fazer uma atenção aos integrantes do grupo familiar. Então, o que cabe ao CRAS? Nós vamos inserir no PAI, vamos inserir no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo a criança dos 0 aos 6 anos, o adolescente dos 15 aos 17, nós vamos inserir a mãe, né, dessa família, por exemplo, num grupo específico para mulheres. Ou seja, temos então, que pensar exatamente, a gente tem em protocolos de atendimento. Isso. Só que esse processo de amadurecimento de toda essa construção, ele é talvez tão significativa quanto o produto em si, que é o fluxo, né? Porque à medida que as pessoas, né, os integrantes não só da rede, que compõem a rede, mas também que os profissionais que estão na base também têm a oportunidade de entrar em contato com aquele fluxo, né? Porque para quem está construindo, às vezes fica muito claro que está sendo construído. Sabe por que a gente colocou aquele serviço ali naquele momento? Mas isso precisa ficar compreensível para a gente, comunitário de saúde, que está lá na unidade de saúde, por exemplo, para a professora que está em sala de aula, quando ela vai fazer o encaminhamento. Então, os fluxos, eles têm que nortear a prática. Então, nesse sentido, é importante que todas as etapas, né, sejam construídas coletivamente, que a gente pense em processo de formação mesmo para para a publicização desse material que foi produzido, ainda não numa etapa final, mas numa etapa preliminar, de avaliação mesmo, e depois ficando, né, comprovado de que aquele fluxo sim está atendendo as necessidades específicas, né, digamos, está compreensivo, está claro, está norteando as ações. Então, aí sim que ele se consolida, muitas vezes, oficialmente, né, sendo aprovado nos conselhos de direitos que a gente tem, ou mesmo através de um protocolo municipal. Então, é uma etapa importante, né? E eu acho que outro fator extremamente relevante nesse processo é a gente lembrar
que os profissionais que estão compondo as redes, eles também são profissionais que merecem nossa atenção e nosso cuidado. Então, a relação horizontalizada passa pelo cuidado, inclusive, dos profissionais que estão ali. Né? A gente tem que lembrar que nós estamos num momento de desmonte de diversas políticas públicas, né? Numa realidade de repasse regular de recursos no orçamento pelo governo federal. Estamos passando por um momento, né, de não com financiamento de novos serviços. Então, o profissional também, né, estamos passando por desemprego, enfim, outras tantas expressões da questão social. Então, o número de usuários aqui de políticas públicas e não necessariamente de uso abusivo de álcool e outras drogas, tem se ampliado cada vez mais os serviços. Então, aqueles profissionais, eles também precisam da nossa atenção e nosso cuidado diário, e aí é a forma como a gente também estabelece essa comunicação, né? Não só como os serviços estabelecem entre si a comunicação, mas é isso que o Dr. Guilherme trouxe, né? Que acho que foi de extrema relevância, a forma como nós, enquanto Ministério Público ou assistentes sociais, Ministério Público, nos comunicamos também. Às vezes não pode ser só um ofício que vai para lá e então, se perde. Por exemplo, assim, podemos estabelecer, de repente, um fluxo de comunicação, né? Ou, por exemplo, qual é a melhor forma de comunicação da rede conosco? Então, pode ser um relatório conjunto de toda a rede para o promotor, né? A gente combina, olha, doutor, ao invés de oficiar cada 3 meses, a gente, né, o doutor nos sinaliza o que é essencial, por exemplo, que consta nessa informação para o Ministério Público e nós fazemos um documento conjunto, por exemplo, ou não. A gente mantém, né, as especificidades de cada pasta, né, porque muitas vezes precisa da aprovação do gestor, né, para chegar até o Ministério Público. Mas é importante que a gente pense em formas, né? Isso diz muito sobre o trabalho em rede, né? Sobre as relações horizontais também. Luiz, a gente vive num mundo extremamente competitivo e as pessoas que saem um pouco desse modelo e acabam indo para as drogas são marginalizadas naturalmente. Gostaria que você comentasse um pouco sobre as possibilidades de reinserção do usuário abusivo e dependente de substâncias psicoativas que estão previstas na lei e as experiências que você conhece de sucesso nessa reinserção do usuário. Maravilha. Ressaltando essa compreensão e esse desafio que temos enquanto comunidade de enxergar pessoas, não só usuários de droga, mas pessoas, a gente tem várias políticas públicas sensíveis que foram elaboradas de um jeito muito cuidadoso com essa população. A rede de atenção psicossocial que eu comentei é uma dessas redes, que foi estabelecida em 2011, com algumas mudanças atualmente do ano passado para cá, mas eu acho que o nosso maior feito que acredito que a gente possa fazer para contribuir para a nossa comunidade é ter essa clareza. E que existem várias políticas públicas do esporte, cultura, lazer, educação, assistência social, trabalho, que são sensíveis e que prevêem que a gente olhe a pessoa dessa maneira. É uma pessoa, não só um usuário. E a forma de inclusão é diversa. É por atividade cultural, é por atividade de trabalho, são vários formatos possíveis e que a nossa comunidade, a intenção aqui é realmente chamar essa discussão para que todos cuidem da gente. Cada um de nós cuide da nossa comunidade. Eu acho que isso é uma arte que a gente vem perdendo, infelizmente, destinando as forças, essa demanda para um ou outro órgão, e a gente esquecendo de cuidar das nossas vizinhanças, da nossa família. Então, essa terceirização, eu acho que é algo que a gente precisa combater o quanto antes, para a gente versar sobre uma comunidade inclusiva, que a gente dê cuidado um para o outro. E acredito que todos nós estamos precisando disso. A gente enxerga essa comunidade e esse apoio mútuo é algo que precisamos estabelecer. Com foco em políticas sobre trabalho, que o doutor me pergunta. Até porque é interessante observar que o desemprego no Brasil é muito grande e muitos que usam droga acabam tendo problemas em se manter no trabalho ou encontrar trabalho. E tem um conceito que tem se criado agora de economia solidária, né? Como é que esses temas se conversam? E gostaria que você explicasse um pouquinho esse conceito também de economia solidária. Levando a essa questão, que a ideia é que a gente possa ver pessoas, incluir elas, desenvolver
com essas pessoas uma vida cultural, produtiva, lazer, esporte, que tenham outros prazeres na vida não vinculadas ao uso da droga, o trabalho é um dos grandes edificadores da vida adulta, um dos papéis ocupacionais que a gente exerce e que toma uma extensão muito grande para a gente, um dos principais na vida adulta. E as pessoas em uso prejudicial de álcool e outras drogas e na saúde mental com transtorno mental também não relacionado ao uso de outras drogas, se veem muitas vezes alijados da forma de produção, de colaboração com a nossa sociedade pelo trabalho. E com isso tem toda uma repercussão para a pessoa. São 1, 2, 3, 5 anos sem estar no mercado de trabalho formal, sem poder ajudar a família a comprar tal coisa. Isso vai montando, abrindo os buracos na alma que vão fazendo a pessoa sofrer cada vez mais. E aí onde ela vai encontrando os aportes para enfrentar esse mal, muitas vezes é na droga. Então a gente tem que pensar uma comunidade também que as pessoas possam contribuir pelo trabalho com a gente. E a economia solidária vem nesse sentido, de proporcionar formas solidárias, não competitivas, de inclusão pelo trabalho. Se a pessoa não consegue se adequar ao mundo capitalista tradicional, ainda mais no contexto brasileiro bastante agressivo, que a gente tem que trabalhar das 8 às 18, cheguei em casa, fazer uma outra jornada, deixando muitas vezes o filho de lado, que está em uso, então, ou que está propenso a, por conta dessa situação, a economia solidária vem para abrandar essas feridas, para que a gente possa realmente conseguir trabalhar, gerar renda, gerar afeto, gerar outro tipo de economia baseada no ser humano e não somente no dinheiro. E a gente vem montando aqui a rede Libersol, que é a rede de saúde mental e economia solidária de Curitiba e região metropolitana, uma das redes possíveis dentre as outras tantas, que a gente consegue juntar agentes. Atualmente a gente tem 250 pessoas debaixo dessa rede, 32 empreendimentos que fazem de tudo, de comida, a roupa de bebê, a caminha para cachorro, mas que as pessoas possam trabalhar. Dando oportunidade para que esses usuários possam se reinserir socialmente. Exatamente. Então, assim, na última feira a gente vem organizando várias ações, uma delas são feiras de economia solidária. A última das feiras, por exemplo, teve uma coisa que me emocionou, e não só a mim, a todos os presentes, de uma das usuárias falando, agora, nas palavras dela, agora eu posso deixar de ser vida louca. Sair da rua porque eu consegui gerar uma renda e com isso aqui eu consigo alugar uma casinha e sair dessa vida que está me fazendo mal. Então é a gente pensar enquanto comunidade quais as formas possíveis que as pessoas possam trabalhar, possam resgatar a sua cidadania. Ou seja, às vezes ter uma oportunidade significa sair daquele caminho das drogas. Exatamente, exatamente. Ver prazer em outras coisas, ver prazer no trabalho, conseguir trabalhar, isso tudo vai edificando uma pessoa. E perceba que a gente não está lidando com a figura imaginária de um usuário de droga, a gente está lidando com uma pessoa que está com problema com o uso de droga em uma determinada fase da vida e como a gente vai pensar todas as outras, os aspectos da vida dela e como a gente vai dar suporte para essa pessoa de um jeito comunitário, um cuidando do outro. Acho que esse é o desafio e a convocatória para todos, que a gente realmente estabeleça essa sociedade que se cuida e que a gente vem perdendo, terceirizando para várias outras instâncias. E que o Ministério Público, e aí eu coloco que não só universidade, uma associação, sejam grandes agentes catalisadores desses encontros que potencializem a inclusão pelo trabalho. Na Libersol, a gente conseguiu um recurso para barracas, então a gente tem as barracas. O outro colega consegue um recurso, o que está acontecendo agora, para gráfica, para fazer a divulgação das feiras. O outro consegue organizar a feira, o outro colega do CAPES move um grupo de artesanato. Cada um tem uma potência, mas quando junta essas pessoas, aí a rede se estabelece. E a aposta é que a gente tenha, cada um de nós, a vivência concreta de uma rede, porque aí a gente não fala de algo abstrato, mas muito concreto, que você... Quando entra essa pessoa na rede, com dificuldades, a rede fala, olha, eu tenho esse grupo que dá para encaminhar para cá, eu tenho um grupo de apoio, eu tenho posso fazer visita domiciliária, a igreja está junto também, e a pessoa tem um histórico que dá para a gente, nessa igreja, que dá para resgatar. Quando a gente junta pessoas, a gente pensa de um jeito muito mais claro ações de suporte. Essa é a aposta da criação e manutenção dessas redes. E nesse contexto, Guilherme, a gente precisa repensar o próprio sistema de justiça, porque o Ministério Público enfrenta diariamente casos de violência, casos de crimes, e a lei tem uma solução tradicional, que muitas vezes é o
encarceramento, é o isolamento, e não trata muito das causas da violência doméstica, da violência sexual e de todas as demais formas de violência. Nesse sentido, a gente precisa repensar, portanto, a nossa própria atuação dentro do Ministério Público. E existe uma experiência que é o projeto de comarca terapêutica. Gostaria que você explicasse esse projeto de comarca terapêutica, onde é que ele funciona, como é que funciona e como isso pode ser uma forma de fortalecimento das redes de proteção. Tá certo. Como você falou, assim, a gente fez um diagnóstico ano passado com vários promotores e servidores do Ministério Público, até para ver em que sentido a questão da drogadição afeta as promotorias de justiça de todo o Estado. E a gente percebeu que a maior parte delas, mais da metade dos casos, envolve questão de álcool e drogas. Muitas delas dizem que mais de 80% dos casos, algumas delas até 100% dos casos, envolve questão de álcool e drogas. A gente tem esse diagnóstico lá no nosso site do CMR. Então a gente percebe que é algo muito comum. Assim, tem um levantamento aqui das audiências de custódia em Curitiba, que o Dr. Rubens desenvolveu, sobre os crimes cometidos, né, aqui em Curitiba. Mais de 90% dos casos de homicídio envolve álcool e drogas, mais de 90% dos casos de furto, de roubo, envolve álcool e drogas. Ou seja, um índice bastante alto, né, quando a gente percebe questão de violência doméstica. Então esse índice chega a quase 100, né, de casos de violência doméstica que envolve álcool e drogas. E se a gente continuar dando a mesma resposta, né, que é aquela resposta penal tradicional, né, sem olhar o sujeito, essa pessoa que se apresenta, essa pessoa que se apresenta dentro do sistema de justiça, com uma pessoa que faz uso, né, de álcool ou drogas e por conta disso ela tem algum problema, que pode ser inclusive um problema relacionado à justiça, né, que é esse que se manifesta para nós, né, nas audiências criminais ou da infância, ou de família, ou tantas outras, né? Todas as audiências trazem esses problemas, ou de medidas de proteção. A gente vê que mais da metade dos casos de Curitiba de acolhimento de crianças são por pais que são dependentes de álcool ou drogas, né? Ou seja, é um número altíssimo, né? Ou seja, a relação é muito direta. Se a gente não começar a olhar com esse olhar diferenciado, de que boa parte dos casos de violência doméstica envolve álcool e drogas, boa parte das questões de acolhimento de crianças e adolescentes envolve álcool e drogas, ou os casos criminais, né, os promotores mencionaram que a maior parte dos crimes patrimoniais em todo o Estado envolve a questão de álcool e drogas, seja para pagar uma dívida, seja porque a pessoa furta para fazer uso da substância. Então a gente tem que ter esse olhar diferenciado. Às vezes a pessoa se manifesta numa audiência criminal e ela fala assim: doutor, meu problema é que eu furtei, de verdade eu furtei, mas meu problema é que eu sou usuário de crack, eu não consigo sair. E daí o promotor, não, isso aí eu não vou ignorar isso. Aqui a gente está para tratar só sobre a questão do furto, a responsabilidade penal. Ignora o principal. Daqui a pouco ele recebe uma pena em regime aberto, vai novamente furtar, porque ele não consegue se livrar da... Por isso que a reincidência no sistema é enorme, né? Na verdade, não está se atacando o problema. A causa do problema não está sendo atingida. A violência doméstica, né? Você dá uma resposta, de repente prende o sujeito, na verdade é porque ele bebeu todas e bateu na mulher, ameaçou, a própria esposa vem em audiência e fala: doutor, eu não quero que ele seja preso, na verdade eu quero tratamento. A gente simplesmente ignora, né, tanto ela quanto ele, prende o sujeito, né? A gente dá uma resposta que às vezes não é a resposta adequada. A justiça terapêutica vem em encontro dessa visão, né, de um olhar diferenciado para essa pessoa que se apresenta enquanto um usuário de alguma substância, é um usuário problemático, já gerou algum problema na sua família e no sistema de justiça, e por conta disso precisa de uma atenção especial, ou um familiar que pede uma ajuda em audiência. Então a gente tem esse olhar diferenciado e aproximar o sistema de justiça da rede de atenção e proteção. Por isso que é importante o promotor já fazer parte e saber o que existe no município. A gente fala que cada município tem sua própria rede, que é diferenciada. Existe uma rede estadual, uma rede federal, né? E o promotor tem que ter contato e saber o que tem nessa rede, né? A gente fez um georreferenciamento com o apoio da Subplan de todo o estado para saber, né, quais são os CREAs, os CRAS, os CAPs, as unidades básicas de saúde. Isso está na plataforma Atuação. Os grupos de mutua ajuda, né, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, comunidades terapêuticas, para que o promotor possa ter, abrindo a plataforma de atuação, possa fazer um encaminhamento direcionado, caso não tenha feito esse encontro ainda, que a gente espera que seja promovido em toda a comarca, um encontro com todas as pessoas para que elas se reconheçam e conheçam uma a outra, o que cada uma faz, e possa estabelecer, de repente, eu não consigo fazer
algo na minha comunidade terapêutica, mas talvez você possa fazer seu atendimento nesse grupo de mutua ajuda ou serviços complementares, né? Para as pessoas percebam que existe uma complementaridade desses serviços, né? Às vezes a pessoa precisa fazer um grupo de mutua ajuda e participar do CAPS, né? Ela precisa fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Às vezes uma pessoa gosta, para uma outra pessoa, o ideal seja o isolamento, né? Ela quer, na verdade, se separar, ficar um tempo numa comunidade terapêutica. Para outra pessoa está num nível tão problemático que ela precisa de uma clínica ou precisa de um hospital, né? Da necessidade de individualizar essa solução para cada usuário, para cada... Quando o promotor tem esse contato, pessoa, ele consegue fazer esse encaminhamento adequado. Existem respostas que já estão previstas em lei, né, de possibilidades. A justiça terapêutica ela trabalha com essas respostas já previstas em lei. A comarca terapêutica é uma experiência de São José dos Campos, né, lá em São Paulo. Existe um promotor que fez esse trabalho junto com a rede. Existe uma outra experiência bastante positiva em Santana, em São Paulo. Existem tantas outras que a ideia do justiça terapêutica é esse olhar diferenciado de aproximação do sistema de justiça com a rede e um olhar diferenciado para esse usuário dependente. Ou seja, no caso de transação penal, por exemplo, fazer uma possibilidade de suspender a pessoa. A ideia é que se traga essa rede muito mais próxima para o sistema de justiça e ela seja apresentada para esse usuário ou familiar, tanto a rede formal, né, seja a saúde, a educação, assistência, segurança pública e tantas outras que tem já governamentais, mas a não governamental também seja apresentada para esse sujeito e ele conhecendo, ele mesmo assina um plano de individual terapêutico, algo que ele possa. Eu concordo que eu vou participar de tantas reuniões do grupo de mutua ajuda, vou participar do CAPS, vou participar, né, das reuniões, vou até o CREAS, o CRAS, grupo de fortalecimento de vínculos, ele se compromete a participar de algumas atividades perante o promotor e o juiz, né, durante um determinado período. E daí, participando dessas atividades, ele pode receber um benefício legal, né, uma extinção de punibilidade, ou no caso da transação penal, no caso da suspensão condicional do processo também, essa possibilidade, em outras tantas possibilidades, né, de sursi, de livramento condicional, na execução, né, tem essa possibilidade, dosimetria da pena, no regime aberto, condições específicas para tratamento. A ideia é que a gente insira essa pessoa para que ela receba o acolhimento, o tratamento, que ela seja realmente, consiga pensar o seu projeto de vida, o que tem levado ao uso das drogas, o que isso tem atrapalhado a sua vida e ela possa realmente ser reinserida nessa rede. Claro que a justiça, o termo terapêutica tem sido bastante criticado, porque não é a justiça que vai curar ou tratar essa pessoa. Então a gente fala dentro do projeto de justiça integral, justiça sistêmica, que é analisar esse sujeito de uma forma mais ampla, não como alguém que tem uma responsabilidade penal, uma responsabilidade de um ato infracional, mas como alguém que precisa receber um atendimento de uma forma mais ampla. Então esse é o cuidado que a gente... É uma mudança de perfil, né, do que é a justiça, uma mudança de paradigma. Então pensar essa justiça de uma forma diferenciada. Andressa, nesse sentido, a gente fala também muito em Ministério Público resolutivo, que o Ministério Público que não é só formal, faz o seu papel formal de encaminhar situações ao judiciário e não resolve as causas da violência, da ilicitude, como foi colocado pelo Dr. Guilherme. O promotor de justiça que queira criar a rede ou fortalecer a rede de atenção e proteção, existe um passo a passo para ele atuar nesse sentido? Bom, doutora, essa é uma pergunta, né, a gente colaborou no processo de criação de um passo a passo, né, do SEMEAR para implementação e fomento às redes de proteção. Mas esse passo a passo, é importante dizer, é uma metodologia de intervenção, né, está sendo proposta, mas ela não é uma metodologia de intervenção estanque, é uma metodologia que está aberta a aprimoramento, a adequação às particularidades da realidade local. Então, esse passo a passo, na verdade, ele consiste em, né, ele tem 6 passos na realidade, mas ele tem duas etapas, na minha opinião. Seria uma para a implementação das redes de proteção e outra para o fortalecimento das redes de proteção. Em ambas, há a possibilidade, né, de que o promotor de justiça solicite o apoio, né, técnico dos assistentes sociais, dos profissionais que estão lotados no CAEX,
nós temos, né, uma carta de serviços e dentre as atribuições que estão previstas, tem lá no item número 2, fomento às redes de proteção. Então, todas essas etapas de articulação, é importante que o promotor saiba que ele pode contar com o apoio técnico dos assistentes sociais, né, nesse processo de identificar, né, tanto fazer um mapeamento da rede de proteção, né, das ações intersetoriais, porque a partir das demandas que chegam muitas vezes até a promotoria de justiça, o promotor expõe, olha, a rede no meu município não funciona, não há ações. Acho que é importante a gente fazer um processo de retrospectiva, eu acho que nisso o doutor Guilherme mencionou antes, né, uma conversa inicial, uma roda de conversa em que a gente escolha um espaço, né, preferencialmente que possibilite uma mobilidade, né, e que a gente prepare uma acolhida aos profissionais nessa conversa, para a gente identificar, fazer uma retrospectiva histórica de todos os movimentos de rede anteriores já existentes, né, todas as ações intersetoriais que foram feitas antes, né, desse momento de reflexão. Né? Porque sempre há iniciativas. Quando a gente né, quando a gente se aproxima dos municípios, a gente identifica, né, através das falas dos profissionais, vários movimentos anteriores, né, de tentativas de uma articulação. Até porque a realidade é muito complexa, né? Então, os profissionais têm reconhecido nas redes, né, uma possibilidade de ação integrada, de compartilhamento de responsabilidades para que a ação seja mais efetiva, mais propositiva. Então, nesse sentido, é importante fazer esse mapeamento inicial, né? Não só sobre as ações anteriormente realizadas, mas também identificar como está sendo o atendimento, né? Então, seja o usuário né, que faz uso prejudicial de drogas ou, né, outras demandas, enfim, que chegam ao conhecimento do Ministério Público e que, de fato, né, haja um olhar atento sobre todas essas demandas para que se identifiquem, né, possíveis questões a serem aprimoradas coletivamente. Nenhuma política, né, nem as demandas elas são resolvidas coletivamente. Então, na medida que a gente em conjunto pensa estratégias de intervenção, então nesse sentido, né, que é importante que haja esse olhar sobre as demandas que chegam, que haja também um olhar sobre a forma como nós estabelecemos a comunicação. Né? Então, né, às vezes não é só a ausência do fluxo, né? Nós estamos falando de uma quebra de paradigma. A gente não, né, nós não estamos acostumados, apesar das várias iniciativas, nós não estamos acostumados a trabalhar intersetorialmente. Então, de que forma que a gente pode aprimorar o nosso processo, né? Então, elaborando um fluxo, construindo um protocolo. Então, é importante fazer esse mapeamento inicial, seja das questões de atendimento, como das questões de prevenção, que também estão em curso no município, ou se não estão, né? De que forma também que a gente pode, talvez, aprimorar. A gente pode fazer né, ter uma mesa diretiva, a gente precisa de uma formalização. É importante que o promotor ele consulte sempre esse grupo articulado para identificar, olha, doutor, né, é relevante que haja um decreto, uma lei municipal regulamentando, porque é importante que a gente tenha um respaldo para sair, para participar das reuniões, né? Nem sempre as reuniões elas vão ser só para discutir, fazer o estudo de caso, né? Que a gente tem várias comissões. Às vezes é para um olhar mais amplo, para a política mesmo. Então, vamos construir um fluxo intersetorial de atendimento ao usuário que faz uso abusivo de álcool e outras drogas. Por exemplo, ou vamos fazer um fluxo de acolhimento, né? Então, que tenha um responsável lá que faz o uso abusivo. Então, lá no fluxo de acolhimento, a gente tem que ter prevista uma rede que possa ser essa rede de suporte e apoio. Enfim, são tantos os fluxos possíveis, né? Para a gente fazer. Então, o passo a passo, ele vem falar desse processo de implementação, então, esse processo, né, de constituição da rede, caso já não haja, porque normalmente já há vários movimentos de rede, né? Então, essa macro-rede, muitas vezes a gente se refere ao termo macro-rede, né, para as redes de proteção, são instâncias articuladoras de todas essas outras redes que a gente né, vem mencionando. Então, por exemplo, a gente tem muitos comitês, comissões locais ou redes mesmo com núcleos temáticos, né, núcleo de enfrentamento à violência, comitê local de família paranaense. Então, a gente tem uma realidade de muitas comissões e comitês, e é importante que haja uma instância de articulação que tenha responsáveis, né, tenham pessoas que são referência tanto para articular reuniões,
que façam as tratativas junto ao gestor municipal, se necessário, e aí muitas vezes a própria rede também solicita que o membro, né, do Ministério Público, o promotor, faça, né, coro junto a essa articulação, junto à sensibilização, junto ao gestor municipal, porque vai precisar, por exemplo, em determinada etapa pode ser necessária uma formação, né, proposta pela rede, e aí você vai precisar de recursos advindo de todas as secretarias, né, de educação. Ou seja, o CARDES pode ajudar o promotor nesse diagnóstico e na construção de estratégias. De estratégias e metodologias para que haja uma efetividade maior de todas essas ações. Então, não existe uma receita única, né? A gente vai sempre observar o que existe na realidade local, considerar as especificidades, né, culturais, né, as características do território mesmo. A gente tem territórios extensos, então todas essas particularidades, né, a gente identifica tanto o mapeamento e também as etapas necessárias ao fortalecimento dessa rede. Luiz, falando um pouquinho da relação entre a academia, né, a universidade e o Ministério Público. A Universidade Federal do Paraná e você tem várias pesquisas, vários projetos em saúde mental, economia solidária, controle social de políticas públicas. Em que medida essas pesquisas, esses projetos podem contribuir para a atuação do Ministério Público no fortalecimento das redes de proteção? Eu acho que essa nossa conversa hoje para mim está sendo uma delícia de estar aqui presente, porque eu acho que ela corporifica uma preocupação de várias instituições aqui presentes e de vários que vão assistir a gente para compor essas redes. A gente vem organizando ações diversas para fortalecer redes de defesa dos direitos humanos. A gente tem um foco bem grande para a geração de trabalho e renda, né, por meio da economia solidária, mas bastante alinhado a ações de controle social de políticas públicas. E eu acho que essas redes, para além de pensar na intervenção junto ao usuário em específico, que a gente já trouxe várias possibilidades aqui, é um grupo de narcóticos anônimos que vai ajudar a pessoa, mas também a ação da escola que está movendo um programa no contraturno. Isso aí a gente só consegue articular enquanto ação concreta quando a gente junta pessoas pensando um caso de um jeito concreto. Quem vai fazer tal ação, qual é o prazo, eu acho que isso dá uma potência. Mas além disso, essas redes também ajudam demais o Ministério Público e não só a nossa comunidade para fiscalizar, para cobrar que as políticas aconteçam, para se organizar enquanto projeto dessa rede para captar um recurso público, por exemplo, para ajudar essas pessoas. Isso só com essa potência da rede. O Ministério Público e a universidade são agentes de uma potência muito grande. Por quê? Porque podem potencializar esses espaços de encontro. Eu já não penso mais um evento científico sem essa agenda de trazer uma pessoa para cá, falar de um tema importante, mas sem mover essa força local. A gente já está com todo mundo, muitas vezes, sentado nas salas, do lado de uma pessoa que ia ajudar uma parceria muito grande para um usuário, só que a gente não conheceu, não conversou, não sabe a potência da instituição. Eu acho que a gente tem a obrigação comunitária, a gente da universidade também, de mover esse encontro, para que um possa conhecer o outro nesse evento e pensar uma ação coletiva junta. Então, pensar e executar essa nova proposta paradigmática do trabalho em rede é revisitar o que a gente está fazendo tudo. É um promotor que está chamando uma reunião, mas também pensar uma representação associativista para discutir essa possibilidade. É o gestor público do município executivo, ele pensar como ele vai fazer o secretário da saúde conversar com o da assistência social e montar uma agenda concreta com o da cultura e pensar um equipamento, como é o caso do Centro de Convivência inaugural de São Paulo, que vai ser um equipamento que vai congregar essas secretarias, que a saúde vai destinar um recurso para cá, mas também que a assistência social, que a cultura, que o lazer, que o esporte. Então, fazer esse encontro é um desafio para todos os gestores e eu acho que o Ministério Público é um grande catalisador desses encontros e acho que a nossa comunidade precisa desse apoio. As redes, além de tudo, além de mover com que isso aconteça, elas discutem um caso de um jeito concreto. Elas
elas acabam sendo mais um agente catalisador. E discutir isso, o Ministério Público tem compondo essa rede, o Ministério Público tem uma possibilidade, a universidade é outra. O colega que é usuário, e tem outra possibilidade de ir lá para onde está na cena do uso, por exemplo, e conversar com as pessoas. Cada um se ajuda mutuamente no cuidado da comunidade. Às vezes um tem o tempo, às vezes o outro tem o dinheiro, né? O outro a capacidade de cobrar do agente público, às vezes o agente público tem a possibilidade de fazer uma lei. Cada um tem habilidades ou possibilidades diferentes, né? Às vezes descobrir as potencialidades, né, de todos os participantes, né? E eu sozinho a pessoa não consegue, mas percebe no outro que, essa parte eu consigo. Faltava dinheiro, é isso que mas eu não tenho tempo. Não, mas tempo eu tenho, eu não tenho dinheiro, né? Acho que essa você vê, Guilherme, eu acho que a gente tem com essa situação uma proposta muito grande que eu queria colocado nesse canal aqui que vários agentes do Ministério Público estão presentes, o papel do Ministério Público também de mobilizar essa rede, porque a gente não tem CAPs funcionando com um horário de funcionamento menor do que é previsto na portaria. Tem CAPs que funcionam com uma equipe mínima abaixo, com a equipe abaixo da equipe mínima prevista na portaria. Aí você não tem como fazer um trabalho previsto quando a gente tem um recurso humano tão pequeno. Então, é uma convocatória para que a gente olhe, né, tanto o site do Ministério Público, como o site da Associação Arnaldo Gilberti, tem as portarias mais atuais que prevêem esses equipamentos, que eles precisam existir para que essa rede seja composta. Um olhar sobre as lacunas, né, que a gente fala, né, identificando o que tem em cada ponto da rede, de repente vai se perceber que tem muitas lacunas, ou, na verdade, ou falta de profissionais, né, ou falta de o efetivo funcionamento, né. Eu acho que a gente pode, a partir das normativas que já existem, a gente consegue preencher lacunas inexistentes, né, ou buscar, através de tratativas extrajudiciais ou mesmo judiciais, preencher essas lacunas que faltam para que a rede de fato funcione. Muito bem. Eu agradeço a participação do promotor de justiça Guilherme de Barros Perini, do professor da Universidade Federal do Paraná, Luiz Felipe Ferro, e da assistente social do Ministério Público do Paraná, Andressa Brem. Eu gostaria de convidar você que nos acompanha para que se inscreva no nosso canal de vídeos do YouTube e fique por dentro de todas as nossas novidades. Obrigado pela companhia e até a próxima.